Bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra que eu escolhi está em 1 Reis, capítulo 17, versículo do 8 ao 10. Essa palavra vem mexendo comigo desde domingo. O Senhor vem falando, o Espírito Santo vem revelando. E eu digo, não vou reter, meu Pai. Vou liberar para que as nações, as pessoas recebam e se libertem. Se libertem. Libertem das preocupações, das dificuldades e das emoções da alma. Amém? Veja o que a palavra nos diz. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para que eu beba? Amém? Olha, irmãos, nós estamos falando sobre a viúva de Sarepta, que ia alimentar e alimentou o profeta Elias, que veio à ordem do Senhor. Só que nós, às vezes, esquecemos de relatar que antes o profeta Elias tinha estabelecido uma seca sobre o mundo, porque Acabe estava lhe perseguindo e ele ordenou, pela palavra do Senhor, que Acabe ficaria anos sem chuva, 3 anos e meio, aproximadamente. E então, quem alimentava a Elias era os corvos. Trazia bebida, trazia comida, o alimentava ali na beira do rio Jordão. E o rio secou. Quando o rio secou, aí ele foi a essa viúva. E essa viúva estava na porta de Siquém, ali em Sarepta. Então, ela ia alimentar ao profeta do Senhor, porque Deus tinha estabelecido. Elias pede uma jarra d'água e ela vai buscar. Mas antes disso, a necessidade de Elias aumenta. E ele diz: espera aí, viúva. Vamos dar um título, né? Viúva de Sarepta. Eu sei que ele não chamou ela assim, mas como nós conhecemos a viúva de Sarepta, ele disse: viúva de Sarepta, aguarda. Quando você vier também, me traga algo para comer, porque eu agora estou com fome. E aí, aonde vem no ser humano as dificuldades. Ela reconheceu Elias como um homem do Senhor, mas também ela disse: olha, antes que tu viesse, eu estava catando esses gravetos para fazer um bolo e eu e meu filho comermos e morrermos. É engraçado que quando nós comemos, nos alimentamos, nós saciamos a fome para termos energia para continuar a força do dia no trabalho, termos energia, e ela não. Ela estava fazendo um bolo para comer e morrer, aonde nós nos aprisionamos mentalmente. Os nossos desejos são desejos que devem ser maravilhosos para que nós não se engane. A gente tem que pensar coisas boas para não nos perdermos no caminho. Então, Elias ordenou. Aquela viúva, ela não se deixou levar tanto pela preocupação. Ela fez o que o profeta ordenou. Ela disse que tinha só um pouco de farinha na vasilha e na botija um pouco de azeite. O Senhor tinha ordenado a Elias. Quando, infelizmente, nós somos carne, não adianta dizer que nós não erramos e nós às vezes não fantasiamos os nossos pensamentos. Quando o Senhor diz: saia daqui e vá para outro lugar, porque lá vai ter uma pessoa para sustentar, porque vamos segurar esse tema de nos sustentar, a qual Elias foi sustentado pela viúva de Sarepta. Aí o que? Imagina, a gente quando ilustra, eita, chega lá, vamos ter pessoas
rica, cheia de dinheiro, aonde não falta nada, aonde vai nos alimentar. Nós imaginamos os nossos, aquelas pessoas que têm raiva da gente, que se ira, que se põem contra nós, lá olhando, nós recebendo do bom e do melhor e sendo servido. Porque vamos dizer que nós somos carne, nós às vezes queremos ser a cereja do bolo. A cereja do bolo. Então, a viúva de Sarepta, ela foi fazer o bolo. E nós imaginando, quando chega lá, era uma mulher pobre. Infelizmente, às vezes nós temos mais recursos de pessoas que não têm, aonde consegue dividir um pão, aonde pessoas conseguem dividir o que tem para saciar a fome dele e daquela pessoa, do que pessoas que estão com os bolsos cheios, porque só pensam em investimento, só pensam em arrecadar e aí esquece que há pessoas que precisam de um recurso, entendeu? Aqui a viúva fez o bolo, um pequeno bolo, e trouxe para Elias. Ela e Elias comeram, Elias comeu o seu bolo, ela fez também para ela e seu filho comeram, e o Senhor abençoou aquela casa. Abençoou grandemente, até que voltou a chover, não faltou a farinha naquela panela, e não faltou o azeite na botija. Oh, Max, um milagre. Como foi? Gente, é milagre. Nós vivemos milagre. Milagre não é para ver ou para saber como vai acontecer. Milagre se vive. Milagre é algo que nem quem recebe entende. Sabe que o Senhor está com você, que o Pai abençoou e pôs a mão sobre você. Hoje, nós devemos nos libertar e passar a ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos alimentar pessoas que estão sem alimento. Nós precisamos dividir o pão cotidiano. Hoje, Elias mostrou que aqueles que ajudam, aqueles que estão levando o seu caminho ao Senhor, que estão trocando o mundo por algo eterno, eles estão recebendo. Já passei por dificuldades, já houve momentos que eu pensei que tudo tinha acabado. E o Senhor, sempre com seu milagre, me abençoando. Ah, Max, como foi? Gente, é inexplicável. Às vezes, nós achamos que devemos estourar o limite dos nossos cartões e o Senhor tem que dar. Não, mas o Senhor, Ele não te ordenou que estourasse. O Senhor te conta que nós temos que ter uma organização financeira. E aí estouramos e o Senhor vai dar, porque nós estávamos precisando, o Senhor vai dar. E chegou um limite de gastar dinheiro que não tinha como eu me livrar daquela dívida. E quando eu menos espero, que eu ia arranjar um segundo renda, aí eu precisei ser operado. E o Senhor, eu nunca me esqueço, que naquela madrugada, quando o Senhor me levantou no hospital, que eu me lembrei e disse: Senhor, não foi tu que fizeste essas dívidas, foi eu. E se for da vontade do Senhor, meu nome vai para SPC, Serasa. O Senhor está com o controle. Quando eu sair daqui, eu vou lutar, eu vou buscar. O Senhor não tem nada a ver com isso. E nem por causa disso, eu deixarei de te seguir. E aí, fui abençoado. Recebi uma quantia para quitar as minhas dívidas. Agradeço ao Senhor. Eu sei. Como foi, mas não, o milagre não se revela. O milagre se vive. Estou vivendo, agradecendo ao Senhor. A viúva de Sarepta esteve comigo. Aí o Senhor é o profeta do Senhor? Cara, eu sou filho de Deus. Irmãos, eu sou filho de Deus. E Deus ama todos aqueles que o buscam. Ele ama todos aqueles que vivem buscando e caminhando perante a palavra. Não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Mas o Senhor te chama
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Confie, porque o Senhor está prestes a fazer um grande milagre em nossas vidas. Amém? Ó Senhor, Deus de honra e de glória, Pai querido, Senhor, abençoa cada pessoa que vai ouvir este áudio, Pai, que vai ver esse vídeo, que vai entrar em suas casas, que essa terça-feira seja o início de uma porta aberta. Aonde não houver portas, o Senhor vai abrir. Onde houver portas fechadas, o Senhor já ordenou a abertura. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo nos modifique e faça, Pai, quando nós tiver também recurso suficiente para alimentar os nossos familiares, que nós consiga dividir, porque não é milagre nenhum ter 1 bilhão na conta e doar 100 cesta básica todos os meses, porque isso é esmola para quem tem 1 bilhão. Pai, o milagre é aquele quando tu tem condição de fazer tua feira e dividir com pessoas que não têm, porque o Senhor nos ordena e a obediência, estar obediente a ti, é o que faz a diferença. Senhor, nós agradecemos pelo dia, agradecemos pela saúde, pelo emprego, agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossa vida. Deixa a tua vontade, por quais que a gente não queira caminhar contigo, sempre o que prevalece é a tua vontade, que prevaleça a tua vontade em nossas vidas. Pai, dá o pão cotidiano para aqueles que não têm, nos alimenta e faz nós viver o milagre a qual só o Senhor pode conceder. Assim, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém.